Eu sou Glaucio, sou psicanalista, mestre em psicologia, atualmente faço pesquisas na área da saúde mental com pacientes com esquizofrenia. E a questão das letrinhas LGBTQIA+, GLS, sempre me interessou muito, né? Como psicanalista, a gente trabalha muito com as palavras. Quando a gente pensa nessa questão das palavras, a gente vai ver que todas as palavras são classificações, uma tentativa de classificar algo, né, dentro de uma caixinha, né? Quando eu falo de palavras, eu sempre comparo muito isso com a questão da tabela periódica dos elementos, quando a gente pensa na questão da química, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola e fazia as aulas de química, existia um número X de elementos químicos, né? Existiam é um termo muito errado, né? Eram conhecidos, um número X de elementos químicos. E hoje esse número, né, tá muito maior do que era naquela época. Quando eu penso nisso, eu penso, será que aqueles elementos que não existiam, que não eram identificados até aquele momento, que não constavam na tabela periódica, será que eles não existiam por não constar lá? E essa é a mesma pergunta que eu faço, que eu trago quando a gente vai falar da questão do LGBTQIA+, né? Eu penso que as palavras não são suficientes para a gente expressar tudo que a gente tem no nosso mundo interno. Me pergunto se cada palavra que a gente usa para classificar gênero, sexualidade, identificação, será que elas realmente estão conseguindo cumprir esse papel? E a gente vai ver que não. Com certeza existem inúmeras classificações que a gente ainda não conhece, né, mas que existem e que estão andando aí pela rua. E que amanhã ou depois a gente vai precisar aumentar aí essas letrinhas ou dar uma nova classificação para elas. Essa questão sempre me interessou muito por conta disso, do ser humano a necessidade de classificar, de se identificar, de separar isso daquilo, né? Embora isso cause muita confusão para as pessoas que não fazem parte do movimento, que não conhecem o movimento, né? Para as pessoas que fazem parte desse movimento, saber dessas classificações ajuda muito a lutar com políticas públicas, ajuda muito na luta contra a violência psicológica, contra mortes violentas, né? Então, classificar tem um seu lado muito bom. A gente precisa tomar cuidado para que essa classificação não seja limitante. E é claro que toda classificação acaba sendo limitante. O que a gente precisa manter em foco é que essa classificação, ela está mudando sempre, ela vai continuar mudando sempre. Outro dia, conversando com um amigo me disse, nossa, Glaucio, mas lá nos anos 80 a gente usava a terminologia GLS. E agora nós já estamos lá nas letrinhas, né? Daqui a pouco vão ser todas as letras do alfabeto, né? E eu disse para ele, eu acredito que sim, e elas ainda não vão dar conta de demonstrar toda a complexidade da sexualidade, da identidade, do que é o eu, essa falácia que a gente inventou, né? Eu, o que é isso? E as letrinhas estão aí para tentar dar conta desse recado. Já pensei em muitas letrinhas, já me senti pertencente a muitas letrinhas, né? Sempre essa questão de saber o que eu sou, sempre me pegou muito desde a infância. Hoje eu me considero na letrinha G, né? De gay. Mas isso também pode mudar a qualquer momento. Como nada é estático, eu também não me considero uma pessoa estática. É interessante, mais uma vez, pensar que a gente tem essa necessidade de se classificar, mas gênero não me pega mais. Eu não caio mais em classificação. A gente precisa entender que a gente está aqui para viver um processo. E como a gente estava comentando na pergunta anterior, os processos, eles não são estáticos. Eles são processos, né? Então, hoje, quando alguém me pergunta da minha identidade, da minha orientação, eu falo da letrinha G de gay. Mas isso amanhã ou depois também pode estar sendo alterado, porque esse é o meu processo hoje. Amanhã, eu não sei. Eu acredito que, na maior parte dos casos, a sigla, ela cumpre uma função de validar. Mais uma vez, eu acho importantíssimo a gente tomar cuidado para que ela não limite, porque os processos são vivos. A coisa que mais me fascina no mundo, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, é a palavra natureza. A natureza não cabe em classificação. Comentei agora há pouco de elementos químicos, de palavras, e eu olho para a natureza e penso, gente, quantas coisas existem que eu não conheço e que não tem uma classificação para ela ainda. Tenho contato com pacientes, com alunos, com pessoas do meu dia a dia, que tentam usar a sigla, as letrinhas, para se limitar como uma referência. E aí acabam sofrendo um pouco depois, quando precisam mudar isso novamente.
processos familiares. Às vezes acontece muito de receber pacientes que chegam assim e dizem para mim: puxa, Glaucio, mas meu filho lutou tanto para se determinar como gay, assumiu a homossexualidade e depois de 5 anos se definindo como gay, decidiu que ia namorar uma moça. Como é que funciona isso? Isso não é uma esquizofrenia? Isso não é uma loucura? E eu olho, respondo, dizendo: olha para a natureza. A natureza não cabe em caixinha. E nós, infelizmente, acabamos limitando. Então, mais uma vez, ressalto, a minha luta, a minha vontade é que essas letrinhas sirvam para expandir, não para limitar. É como eu comentei, eu acredito que essas letras, essa sigla mesmo, né, ainda vai ser alterada. Então hoje as classificações que nós temos ainda são poucas. Lá nos anos 80, GLS. Depois nós fomos para o LGBT. Agora nós estamos no LGBTQIA+, né? E com certeza, isso não é uma opinião, isso é uma constatação. O ser humano está em constante mutação e nós vamos precisar de outras palavras, porque veja só, olhando do ponto de vista político, do ponto de vista social, quando a gente classifica um grupo de pessoas dentro de uma letra dessas, nós não estamos simplesmente olhando para a pessoa como indivíduo, nós estamos pensando no todo que rodeia essa pessoa. Políticas públicas relacionadas à saúde, a luta contra o preconceito, a luta contra a violência psicológica, morte violenta. Para que essas políticas sejam efetivadas, a gente precisa sempre colocar essas pessoas dentro dessas letras, senão a gente não consegue fazer política pública. É importantíssimo que daqui para frente os órgãos que fazem pesquisa, que recebem essas demandas, estejam atentos, porque daqui a 5, 10 anos nós vamos ter outras letrinhas e quem sabe a gente não consiga um dia encontrar uma palavra, né, que expresse toda essa diversidade que a gente tem. É o meu desejo. Acredito que, como grupo, sim, nós importamos valores cis héteros, né, normativos. É uma necessidade muito grande, eu acredito que essa é uma das bases que suporta o nosso psiquismo, a ideia da gente se tornar um eu. O que sou eu? E a ideia do eu é de que o eu é o diferente do outro, né? Eu só consigo estabelecer o que sou eu quando eu tenho uma base de referência para a diferença. Então, quando eu digo eu sou gay, eu estou pensando que existem pessoas que não são gays. Quando eu digo eu sou lésbica, eu estou me colocando diante do diferente que não se identifica como lésbica. A gente acaba importando esses valores cis héteros normativos, mesmo sem querer, por conta dessa tentativa de ser o diferente, né? Eu brinco muito com os meus amigos, Lucas, e me pergunto: existe homem hétero? Existe isso? Da onde tiraram a falácia do homem hétero, né? E brinco com os amigos, falo que até os homens top héteros, né, em algum momento, dormindo, sonhando, tiveram uma curiosidade de brincar com o furinho que existe lá no meio. E isso já acaba com a ideia da heteronormatividade. Quando eu vejo, por exemplo, do outro lado, né, pessoas gays, lésbicas, que precisam o tempo todo se firmar como gay ou lésbica para se identificar, para lutar, e eu digo, é importantíssimo a gente fazer isso. A gente tem que lembrar que isso é para cumprir uma função social, que isso não me define, que isso não sou eu. E a gente fica buscando esse eu a todo momento. Eu sou negro, eu sou diferente do branco, eu sou pobre, sou diferente do rico. E eu não consigo, Lucas, acreditar nisso. Eu não consigo acreditar no eu. Para mim, o eu é uma grande mentira, não existe eu. O que é que sou eu? Não sei, eu sou eu em contato com as minhas relações, né? Então, enquanto eu estou no mundo LGBTQIA+, né, nas flertadas aí que o mundo dá, as pessoas perguntam muito sobre essa questão do que se faz dentro do quarto, do que se faz na cama. Inclusive para mim, quando vão paquerar, perguntam: Glaucio, e aí, né? Você é ativo, você é passivo, né? Você é o quê? E eu digo: eu não sei o que eu sou, meu amigo, eu só vou ficar sabendo na hora. Eu sou eu em relação ao contato que eu estou tendo com o outro. Então eu acho que importar valores cis héteros normativos está na base de uma tentativa desesperada de identificação do eu. E eu não acredito que isso seja possível. Acredito que sim, que a gente pode viver feliz, que a gente pode estabelecer a nossa identidade, sempre lembrando dessa palavrinha que eu acho uma palavra-chave, alteridade. Eu na minha relação com o outro. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Enquanto eu me relaciono com a minha mãe, eu sou o Glaucio Filho. Enquanto eu me relaciono
com os meus pacientes, eu sou o Glaucio, psicanalista, em que momento eu sou eu? Né? Eu falo, isso não existe, eu sou eu sempre em contato com outra pessoa. Ressalto que para a comunidade LGBTQIA+, é importante que a gente pense que os valores cis heteronormativos nos fizeram sofrer muito. Enquanto a gente, na base, tenta estabelecer firmemente uma identidade relacionada às letrinhas e que para estabelecer essa identidade a gente precisa diferenciar o outro de qualquer maneira, nós estamos inconscientemente incentivando violência, preconceito, guerra. Eu gosto muito da frase do Sartre, quando ele diz assim, o inferno são os outros, uma frase famosa dele, né? E eu fico pensando, o inferno são os outros. O outro, o diferente, ele me incomoda, ele me mata, né? Ele é o meu incômodo. Mas eu esqueço que eu também sou o outro do outro. Eu tenho círculos de amigos que a gente se reúne para falar mal dos héteros, né? E eu falo, não vamos fazer isso, né? Não existe essa divisão. Nós criamos ela só para nos organizar socialmente, para que ninguém sofra muito, mas todos somos um. Parece uma frasezinha romântica, bonita. Eu não gosto nada de muito cor-de-rosa, romantiquinho, assim, bonitinho, né? Eu acho que a natureza é selvática e ela é exuberante. Então, eu acho que quando a gente estabelece a nossa identidade, a gente precisa tomar muito cuidado para não importar esses valores, para não fazer outras pessoas sofrerem o que a gente sofreu, mesmo que inconscientemente, debaixo dos panos, de outra maneira. Então, eu acho importante que a palavra de ordem seja a palavra liberdade, independente do gênero, da identidade, de como a pessoa se vê. Liberdade, sempre.